Fala galera, como prometido, estamos aí de volta com mais uma videoaula sobre linguagens de programação. Nesta videoaula nós iremos aprender aí o que é um compilador de linguagem e para que ele serve. Nas aulas 1, 2 e 3, nós aprendemos o que é uma linguagem de programação, aprendemos também sobre níveis de linguagem e sobre como foi criada a linguagem C++. Inclusive aí, quem quiser ter acesso a essas aulas que já foram postadas, podem encontrá-las aí no nosso blog cmaisdescomplicado.blogspot.com, o seu blog de aprendizado da linguagem C++. É indispensável para quem quer se tornar um programador na linguagem C++ conhecer profundamente o que é e como funciona um compilador de linguagem. Eu tenho certeza que ao final dessa aula você não terá mais dúvidas sobre o que é, para que servem e como funcionam os compiladores de linguagem. Pessoal, para sanar aí a dúvida de alguns usuários que têm postado no blog aí, a linguagem de programação C++ é considerada uma linguagem de nível médio, pois ela combina características de linguagens de baixo nível e de alto nível. Então ela é considerada uma linguagem de nível médio. Quando você vai escrever instruções para um computador, ou seja, programar, é necessário que você faça a tal tarefa utilizando-se de uma linguagem de programação, no nosso caso C++. Esse código que é escrito, que é gerado, ele é chamado de código-fonte. Em nossa tela aí, nós temos um trecho de um código-fonte em C++. Este pequeno programa, esta pequena instrução que nós vemos aí na tela, tem por função exibir a frase Olá Mundo quando este programa é executado. Inclusive, é claro, eu estarei ensinando passo a passo como criar esse programa e para que serve cada função nas próximas aulas. Logicamente, depois que você cria um programa, você vai querer testá-lo, distribuí-lo, enfim. Mas como fazer isso se nós já vimos em aulas passadas que o nosso computador não entende diretamente o nosso código em C++, ou seja, ele não consegue interpretar as nossas instruções diretamente em C++. Como fazer então para que essa instrução, para que essa programação possa ser convertida em um programa executável e legível, por assim dizer, ao nosso computador? É aí que entra em cena um software compilador, ou seja, um software capaz de pegar esse código-fonte que nós programamos e convertê-lo em um arquivo que possa ser executado pelo nosso computador, em um arquivo legível ao nosso hardware. Para que você tenha uma noção aí do processo de compilação, vamos ver rapidamente como ele funciona. O primeiro passo do compilador é a obtenção do arquivo que contém o nosso código-fonte. Aí ele parte para uma análise léxica, onde ele escaneia aí caractere por caractere do nosso código-fonte, buscando separações e identificando os elementos do nosso código-fonte. Essa análise léxica é responsável também por eliminar os elementos decorativos do nosso código-fonte, tais como espaços em brancos, comentários, etc. Ao final dessa análise, ele parte então para a análise sintática, que realiza uma análise gramatical a fim de determinar se os símbolos do nosso código-fonte podem ser gerados aí através de gramática. Ele parte então para a análise semântica. Esta análise tem por função encontrar erros de semântica. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você escreva um código-fonte onde você tente somar, realizar a soma, onde você tenha tentado realizar a soma entre um número e uma letra, por exemplo. Isso seria um erro de semântica. Terminando a análise semântica, ele parte para a geração de código intermediário. Nesta etapa, ele transforma o nosso código-fonte, a nossa síntese, em um tipo popular de linguagem intermediária.
Então, ele parte para a optimização de código, que é onde ele analisa esse código intermediário e, se houver alguma otimização a ser feita, então ele realiza essa otimização. Após realizar aí essa optimização de código, ele vai para a próxima etapa, que é a geração de código final ou código de máquina, que é aí o código que pode ser interpretado pelos nossos processadores. O processo de compilação já terminou aí, na etapa de geração de código final, onde foi gerado o nosso código de máquina, porém, ainda existe mais um processo a ser realizado, e esse processo já é separado das fases de compilação. É um processo gerado por um programa denominado de linker, cuja função é unir esses códigos de máquina, juntar esses códigos finais, gerando aí um arquivo executável ou uma biblioteca. Após a geração aí desse arquivo executável, o famoso arquivo .exe, nós podemos executar aí o nosso programa em nosso sistema operacional. Então é isso aí, pessoal. As fases aí do processo de compilação são um pouco complexas para quem está iniciando, eu tenho que admitir, mas eu criei essa aula aí apenas para que vocês tenham uma noção de como funciona um processo de compilação de um arquivo. Porque tem muita gente aí que, na inocência, acaba achando que é só criar aí o código de programação, o código-fonte, e sair executando esse programa. E isso não é possível se você não tiver um compilador. Felizmente, nós temos aí muitos compiladores gratuitos para compilar os nossos códigos em C++. Na próxima aula, eu estarei falando sobre alguns desses compiladores e sobre algumas interfaces aí de programação. Então, até a próxima aula, pessoal, e valeu!